Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa EBD em Casa, Escola Bíblica Dominical. Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Para você que pela primeira vez está assistindo nosso programa, se inscreva no canal, dá o seu joinha e compartilhe o vídeo para as pessoas que você conhece. Fica conosco até o final desse programa, porque a lição é promissora e nós vamos aprender bastante. Pegue a sua caneta, a sua revista, seu bloco de anotação e a Bíblia e vamos para o nosso comentário da lição de número 11. Lição de adulto. A visão do templo e o milênio. Uma lição puramente escatológica. Tá? O texto áureo está registrado em Isaías, capítulo 6, verso 3, que diz assim: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Verdade prática. O ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. A nossa leitura bíblica em classe está em Ezequiel 43, verso 1 ao 9. Não vamos fazer a leitura por ser muito extensa para nós ganharmos tempo. A nossa lição é comentada pelo nosso pastor Elias Soares e ele divide a lição em 3 partes. Primeiro, sobre o que vem depois da restauração. Segundo, o templo do milênio. E terceiro, a santidade e a glória. Iniciando a nossa lição, sem mais delongas, na introdução, depois das advertências divinas contra o templo e contra a cidade de Jerusalém, através de Ezequiel, nós observamos que há uma mudança nas profecias de Ezequiel, onde as ameaças e castigo são substituídas por bênçãos para um futuro distante. Como, por exemplo, a restauração espiritual de Israel. Veremos isso a partir do capítulo 40 e o capítulo 48. Primeiro tópico da nossa lição, sobre o que vem depois da restauração. No capítulo 10, versículo 18, vimos a glória do Senhor que se foi do templo para a banda do Oriente. Mas no capítulo 43, do verso 1 ao 12, a glória de Deus retorna pelo mesmo caminho. Isso diz respeito à restauração completa da nação de Israel. Restauração nacional e espiritual ou política. O novo templo, o templo do milênio, será restabelecido a partir de uma nova dispensação. A glória do Senhor estará neste novo templo. O profeta Ezequiel revela que a glória do Senhor entrou no templo. Ezequiel 43 e verso 4. Ezequiel está revelando que a glória de Deus virá pelo mesmo caminho. Pelo mesmo caminho que ela se foi, ela retornará novamente no templo do milênio. Isso está de acordo com a ascensão de Jesus do Monte das Oliveiras. Quando ele foi assunto aos céus, os discípulos ficaram olhando atônitos e apareceu 2 anjos dizendo: Varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Então aqui há um paralelo, né? Quando a glória de Deus se retirou do templo, ela se pôs ao cume do Monte das Oliveiras. E aqui Jesus, quando foi assunto aos céus, foi do Monte das Oliveiras, e os anjos dizem que assim como viste subir, também ele voltará para vos buscar. E a glória de Deus aqui também retorna para Israel no milênio, no templo do milênio. Né? Essa revelação de Ezequiel é escatológica, não é para o contexto histórico em que vivia Ezequiel, é lógico, tá? É para os tempos futuros. No segundo tópico da nossa lição, o templo do milênio. O templo do milênio será diferente do templo de Salomão, é lógico, tá? Não haverá mais todo aquele ritual. Pode-se dizer que é um templo atípico, não há nele toda a estrutura que havia no templo de Salomão. Porque o templo de Salomão havia necessidade de rituais, peças de sacerdote, porque apontava para Cristo. Tá? Porém, tudo isso se cumpriu nele. Hebreus, capítulo 9, o verso 11 ao 12, você pode ver isso. Tá? Por essa razão, não haverá necessidade desses rituais no milênio.
será uma dispensação diferente ou diferenciada. No capítulo 40 e no capítulo 48, foca o novo templo e mostra a nova forma de adoração. Capítulo 40, verso 1 e capítulo 43 e verso 12. Tá? No capítulo 43 e 13 e no capítulo 46 e 24, a partilha da terra santa entre as tribos de Israel. E no capítulo 47, verso 1 e 48 e o capítulo 48 e verso 35, tudo isso aponta para o milênio, né? O reinado de Cristo no milênio, o reinado de Cristo milenar. Tá? Apocalipse 20, verso 1 ao 5, anunciado pelos profetas. Ezequiel 37, 22 e 23, Isaías 22, capítulo 2, versículo 2 ao 4, e também Isaías capítulo 11, verso 6 ao 8. Essa é a descrição feita do templo do milênio. Está nesses capítulos, se você quiser, né, aprofundar mais, é importante que você leia esses capítulos. A era messiânica será marcada pela presença real e literal de Cristo. Apocalipse 20, verso 1 ao 5. No milênio terá um ritual diferente. No novo tempo não haverá a Arca da Aliança. Seus sacrifícios serão um memorial, pois é uma nova dispensação. Então não haverá mais a Arca da Aliança, mas a presença de Deus estará continuamente no templo. Mas existe diversa explicação para o sacrifício no milênio, em Ezequiel, né? Então, os teólogos dão diversas explicações, mas uma delas é importante para nós, tá? Uma delas é a principal a considerar o sacrifício como literal, como memória do sacrifício de Cristo. Assim como a ceia do Senhor será celebrada no reino de Deus, do meu Pai, Mateus 26 e 29, ou no reino de Deus, Marcos 14 e 25. Então será, né, de forma memorial esse cenário do templo no milênio, ok? Avançando para o nosso terceiro tópico, santidade e glória. No capítulo 8 e versículo 11, Ezequiel descreve a partida da glória de Deus, né? Ela se foi. Essa expressão visível de sua presença no templo construído por Salomão, né, e a saída também naquela época, simboliza que Deus abandonara temporariamente a sua proteção à cidade e ao povo judeu. Então isso simboliza, né, que Deus ele abandonou seu povo por causa da idolatria, mas temporariamente, e ele vai voltar novamente, está aqui, né, nessa profecia. Agora, entretanto, Ezequiel observa a volta da mesma glória a Jerusalém e sua acomodação no templo reconstruído ou construído. Finalmente, Deus restaurará inteiramente seu relacionamento com o povo judeu e as suas promessas, né, a promessa da alianças dada a Abraão, são cumpridas em sua integridade. A santidade de Jeová é um dos seus atributos mais solenizados nas Escrituras. 1 Samuel capítulo 2 e verso 2, e no milênio nunca mais entrará coisa impura na cidade santa. Isaías 52 e verso 1. Isso porque esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Ezequiel 43 e 12. Então, essa será a lei da casa. Conclusão da nossa lição. O chamado de Ezequiel para o ministério profético aconteceu pela visão da glória de Deus. E assim que o livro começa, cuja visão ocupa todo o capítulo 1, outra vez ele foi levado em visão para Jerusalém, quando testemunhou as abominações do templo, né? No interior do templo, razão pela qual a casa de Deus foi destruída,
O retorno da glória de Deus aconteceu depois da restauração espiritual de Israel no novo templo que Deus mostrou a Ezequiel em visão. Então está aí uma porção da revelação escatológica do templo no milênio. Espero que você pôde aprender alguma coisa. Não podemos estender muito para o vídeo não ficar cansativo e enfado, né? Mas trouxemos aqui algum subsídio para você poder aplicar na sua aula, né? No dia que for administrado, no domingo que for administrada a lição de número 11. Já estamos adiantando para você ter subsídio e, logicamente, com mais pessoas ou mais professores que estarão trazendo subsídio pelo nosso canal de mídia, certo? Pelo YouTube, você pode também enriquecer o seu aprendizado. Isso é uma parcela da cooperação de subsídios para você ministrar na sala de aula. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Um beijão no coração e até o próximo vídeo. Bye, bye, galera!